pessoal do PapMan! Eu sou o professor Luciano Monteiro de Castro, é muito bom estar aqui com vocês. Eu, na verdade, acabei de gravar a aula, mas teve um problema de áudio logo no início, então eu estou regravando essa saudação, a introdução, na verdade. O tema de hoje são as isometrias, que tem a ver com com o próprio conceito de congruência de figuras lá de Euclides, do início da geometria, que duas figuras são congruentes quando você pode fazê-las coincidir mediante um movimento rígido. E aí esses movimentos rígidos no plano, bom, e não só no plano, a gente chama de isometrias, mas a gente vai começar vendo exemplos práticos de como resolver problemas com essa ideia de fazer figuras coincidirem uma com a outra mediante movimentos rígidos, tá bom? Vamos lá. Esse é um problema que foi proposto no Exame Nacional de Qualificação do Profmat. De 2016, tá? Tá aí o enunciado para você dar uma lida. Como está gravado, você pode dar um pause para ler melhor, se você preferir, né? Mas eu já vou passar aqui para uma figura. Bom, eu gosto de desenhar junto com vocês, tá? Então, vou desenhar a figura do enunciado. Com o GeoGebra facilita um pouquinho, né? E eu recomendo vocês usarem, é bom usar o GeoGebra, né? Mas também recomendo praticar construções com régua e compasso, que também são muito importantes, né? Então aqui tem o quadrado ABCD, daqui a pouco eu coloco os nomes também dos vértices, né? E aí tem um ponto médio aqui desse lado, ponto médio desse lado, e a figura é formada por isso aqui, né? E quase isso aqui. E dado que o lado do quadrado é 1, pede a área desse triângulo menorzinho aqui, né? Então eu vou colocar aqui os nomes dos vértices, enquanto você vai pensando aí como você resolveria esse problema, né? E claro, tem muitos jeitos de resolver esse problema, mas talvez o conceito mais elementar de geometria, inclusive se a gente pensar no trabalho do Euclides, seja o conceito de congruência, em particular de triângulos congruentes, né? E o próprio Euclides, quando definia figuras congruentes, ele usava esse conceito de figuras que você consegue superpor uma à outra mediante um movimento rígido, né? Você pode pensar que você desenha uma figura no papel, ou você desenha uma das figuras num papel, a outra figura em outro papel, e você consegue pegar uma dessas folhas de papel e colocar em cima da outra de alguma forma, de maneira que as figuras fiquem coincidentes exatamente, né? Ponto por ponto, elas coincidem. Então, essa é bem a ideia do movimento rígido, né? E esses movimentos rígidos nós podemos formalizar através do conceito de isometrias, que é a ideia da aula de hoje. Então, aqui em particular, nesse problema, como
veja que você tem um quadrado, né? O quadrado é uma figura que ela mesma pode... É uma figura simétrica, né? Então você pode fazer o quadrado coincidir com ele mesmo de várias maneiras. Uma maneira de fazer o quadrado coincidir com ele mesmo é rotacioná-lo 90 graus, por exemplo. De fato, aqui dá até para a gente mexer aqui no GeoGebra, mesmo de maneira, digamos, improvisada. Vou diminuir aqui o quadrado, né? Então, repara que se eu rodo o quadrado 90 graus, né, ele passa a ser uma figura igual a que era antes, né? A gente, apesar da posição estar diferente, a gente vê a mesma figura que era antes. Só que como tem umas linhas desenhadas aqui no quadrado, certo? Essas linhas mudam de lugar, num certo sentido. Mas você consegue ver que o triângulo DCN, ele, ao girar o quadrado desse jeito, o triângulo DCN ocupa exatamente a posição do triângulo CBM. Tudo bem que você podia enxergar isso direto com a noção de congruência, né? Mas é legal, em vez de simplesmente ver a congruência de maneira estática, muitas vezes vale a pena ver dessa forma dinâmica, de pensar no movimento que leva uma figura na outra, tá? Isso é legal porque, por exemplo, se você imaginar que esse triângulo CDN ele foi rotacionado para coincidir com o triângulo CBM, talvez você possa pensar também o que acontece com o triângulo CBM ao efetuar essa mesma rotação. E você vai perceber que você vai obter um outro triângulo aqui. Vamos dar nome a esse ponto P. Então, esse triângulo BAP, ele também é congruente a esses outros dois, né? E você consegue enxergar um movimento que faz um ficar por cima do outro, né? Por que essa figura, ou por que acrescentar esse triângulo me parece interessante? Porque o que é o análogo ao ponto I, vou chamar aqui de J, por exemplo, o que é o análogo do ponto I, né, que eu vou chamar aqui de J, ele, precisamente por ser análogo ao ponto I, né, esse triângulo BJM é congruente ao triângulo CNI, cuja área nós queremos calcular, certo? Bom, e aí você pode, de fato, como calcular áreas, né? Um jeito, digamos, o jeito mais elementar de calcular áreas é você conseguir vários pedacinhos iguais que componham a figura, né? Pelo menos assim você consegue comparar áreas de uma maneira mais simples. Então, como a gente obteve já uma área aqui igual a que a gente quer calcular, talvez a gente consiga resolver o problema encontrando outras áreas ou outros triângulos também congruentes a esse. Será que tem outros movimentos que a gente pode fazer aqui com os triângulos para obter outros iguais, né? Iguais em área, quer dizer, congruentes ao nosso, né? Ao triângulo cuja área que a gente quer calcular, que é o CNI. E aí, por exemplo, né? Uma coisa que você pode pensar em pegar esse triângulo CNI e simplesmente empurrar ele para a direita, literalmente empurrar ele para a direita aqui, aproveitando o fato de que CN tem o mesmo comprimento de NB, né? Então, imagina, se você empurrar o ponto C para vir parar no ponto N, se você pensar que esse movimento é rígido, né?
o N vai parar no B, certo? Mas e o I? O que vai acontecer com o I? Né? Bom, o I ele tem que fazer um movimento idêntico ao do C ao ir parar no N, né? Então, o que nós precisamos é desenhar um segmento paralelo a CN. Podemos fazer assim, né? Uma reta paralela passando por I ao CN, né? E que tem o mesmo comprimento de CN. Você pode usar o compasso para colocar o mesmo comprimento, né? Agora, como a gente já sabe que CN tem o mesmo comprimento de NB, e como a gente também já sabe que BJ é paralela a NI, né? A gente sabe isso por... Enfim, tem várias maneiras de ver. Talvez a mais simples seja com a congruência dos triângulos CND e BPA. Mas o fato é que o ponto é exatamente esse aqui de interseção dessa reta paralela com a reta BJ, né? Porque a gente vai formar um paralelogramo aqui e J, vamos chamar de K esse ponto aqui. Você vê que a gente forma um paralelogramo, um NBKI, já que BJ é paralelo a NI e, por construção, o IK é paralelo a NB. Né? Isso significa que os pontos C, N, I, mediante um movimento rígido, que a gente chama de translação, né? Carregou eles ali para o lado, eles foram parar nos pontos N, B, K. O que quer dizer que esse triângulo NBK é um triângulo congruente ao triângulo CIN que nós queríamos, certo? E você já está observando, né? Enfim, eu não vou dar todos os detalhes, você pode concluir os detalhes, a boa figura chama atenção, mas é importante justificar todos os detalhes, né? Mas como nós temos esse ângulo aqui IJK também é reto, né? Pelos paralelismos que a gente já viu, e o INK também é um ângulo reto, os triângulos INK e IJK também serão congruentes ao triângulo ICN, e aí vou dar uma limpada na figura aqui. E aí o que você consegue ver é que se nós chamarmos de X a área que nos interessa calcular, por causa desse monte de triângulos congruentes que apareceram mediante movimentos rígidos que nós fizemos com as figuras aqui, essa mesma área X vai aparecer em todos esses outros lugares aqui. Certo? O que nos leva a concluir que 5x é igual à área deste triângulo CBM, que, bom, eu acho que não precisava, mas para ser cuidadoso, pegando outro ponto médio aqui do lado CD, né? Nós vemos que esse triângulo CBM é a quarta parte. Tem área, né? A quarta parte da área do quadrado, porque nós dividimos o quadrado na metade, né, por esse segmento do meio, e dividimos mais uma vez na metade por essa diagonal. E aí metade da metade é a quarta parte. Errei o botão aqui. É a quarta parte. Então, como a área do quadrado é 1, 5x é 1/4. E nós chegamos
a resposta do problema, né, ao valor da área pedida, que é 1/20. Tá? Então, eu acredito que você, como eu, vê a beleza, né, nesse tipo de solução em que, ao invés de fazer as contas, claro, a gente podia usar semelhança, tem várias maneiras aí de fazer a conta, né? Mas uma solução como essa, não só a gente chega na resposta, mas a gente tem uma clareza sobre a resposta, né? Quer dizer, a própria figura, ela não deixa margem a dúvida de que a conta está certa, de que o resultado está certo, né? Isso é a quinta parte da quarta parte, é 1/20 da área total, certo? Então, esse tipo de ideia geométrica de você pegar uma figura e movimentá-la, né, para que ela apareça congruente a si mesma em outras partes do plano, ou identificar através de figuras que são congruentes, você identificar algum movimento que as faça coincidir e a partir desse movimento deduzir outras propriedades da figura, isso tem raízes lá no início da geometria formal, né? No Euclides, mas também tem consequências muito interessantes para a visão mais moderna da geometria, que se dedica a estudar o que a gente chama de grupos de transformações. A geometria moderna tem muito a ver com grupos de transformações e o tipo de raciocínio envolvido em estudar grupos de transformações, ele é um raciocínio que pode ser generalizado para outras estruturas matemáticas, né? Então, eu queria dar um pequeno saborzinho disso para vocês hoje, tá? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Então, gente, tem esse outro problema que foi do exame de qualificação de 2020. Esse é um problema em que os próprios itens que estão aí já vão ajudando a resolver, tá? Eu não vou resolver exatamente esse com vocês agora não, mas eu queria colocar ele na tela e sugerir que vocês resolvam, tá? Mas esse é um problema relativamente clássico, eu já propus esse problema para várias turmas antes, mas eu costumava propor com valores um pouquinho diferentes. Então eu vou colocar aqui para vocês. Então, esse aqui, tá? Não é mais esse do exame de qualificação, tá? Inspirado nele, tá? Então é dado um triângulo equilátero ABC e você sabe que existe um ponto P no interior do triângulo equilátero cujas distâncias aos três vértices são 3, 4 e 5. E o problema é achar a área desse triângulo equilátero. A área ou o lado, né, é equivalente. Digamos, o problema é encontrar a área. E aí, o que acontece nesse problema? Bom, talvez os valores 3, 4, 5 te deem alguma indicação de que pode ser uma boa ideia, se você conseguir, fazer alguma construção que junte esses três segmentos de tamanhos 3, 4 e 5, porque o triângulo 3, 4, 5 a gente sabe que é um triângulo retângulo, conhecido e tal, né? Então isso talvez ajude. Agora, o principal aqui é que o triângulo é equilátero. Como é que a gente pode usar o fato de um triângulo ser equilátero? Bom, triângulo equilátero tem tudo a ver com simetria, né? E que tipo de simetria? Simetria em relação a eixos, né? Eixos de simetria
que tem a ver com uma transformação geométrica que é uma isometria também, que é a reflexão. Aliás, a reflexão é aquela transformação geométrica que você obtém ao dobrar uma folha de papel, né? A dobradura te dá naturalmente a ideia da reflexão. E o triângulo equilátero tem 3 eixos, né, de simetria. As outras simetrias do triângulo equilátero são as rotações. No caso do triângulo equilátero, seriam rotações de 120 graus. Agora, além dessas simetrias do próprio triângulo equilátero, né, tem outras maneiras de enxergar, digamos, a construção do triângulo equilátero, que também estão relacionadas com o nosso tema de hoje. E, em particular, para esse problema, o triângulo equilátero pode ser visto como o resultado de uma rotação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu marquei um ponto D, agora um ponto E. Eu vou usar o próprio recurso do GeoGebra de rotacionar. Então, vamos rotacionar o ponto E ao redor do ponto D de um ângulo de 60 graus no sentido horário. Pronto, ele veio parar nesse ponto E'. Então, o que essa rotação fez? Ela pegou o ponto E e levou ao ponto E'. Então, a ideia é você imaginar o movimento mesmo do E até o E'. Esse movimento foi um movimento que se deu ao longo de uma circunferência de centro D. Essa é a ideia de rodar, né? De rotacionar. Quando você roda ao redor de um ponto fixo, né? Você pode até imaginar aqui que é um carrossel, esse círculo é um carrossel que está girando ao redor do D, né? E aí o ponto E, ao longo do seu movimento, ele vem parar no ponto E'. E o ponto E vem parar no ponto E' quando você roda exatamente 60 graus. Então, se você roda daqui para cá exatamente 60 graus, o ponto E veio parar no E'. Então, o ponto E percorre um arco de 60 graus para chegar no E'. Por ser 60 graus, justamente, esse triângulo aqui, que já é isósceles, vai ser um triângulo equilátero, porque tem um ângulo de 60 graus, então, triângulo isósceles com um ângulo de 60 graus é um triângulo equilátero. Tá? E aí, este nosso triângulo aqui, ele pode ser visto como o resultado de uma rotação desse tipo. E aí você vai perguntar, mas qual é a vantagem de vê-lo como uma rotação desse tipo? A vantagem de vê-lo como uma rotação desse tipo é que se você rotacionar este triângulo inteiro, você vai rotacionar também esses segmentos que estão aparecendo dentro dele. E aí vão aparecer outros segmentos também de tamanho 3, 4 e 5. E isso pode facilitar, especialmente se você conseguir juntar os 3, que seria muito desejável neste problema, né? Então, deixa eu apagar aqui a ideia da rotação, né? Então, o que acontece aqui? Bom, em princípio, a gente pode olhar o triângulo equilátero ABC como sendo o resultado de rotacionar o C ao redor. Peraí, não era isso? O C ao redor do A de um ângulo de 60 graus até chegar no B. Certo? Agora, a ideia é, você está resolvendo um problema de geometria. Se tem uma parte da sua figura que pode ser vista como resultado de um movimento rígido, né, de uma outra parte, que é o caso aqui dos nossos lados AC e AB, faz sentido a gente executar esse mesmo movimento rígido para os outros elementos da figura, porque os movimentos rígidos, né, isso, como eu falei, vem lá do Euclides, movimento rígido gera figuras congruentes, né? Isso, claro, hoje em dia a gente pode formalizar, né, esse conceito de movimento rígido, por exemplo, usando equações, usando
geometria analítica. Não é a minha intenção aqui fazer isso exatamente formal. Acho que a gente pode ficar com um conceito mesmo intuitivo de que se eu pego a folha de papel e mexo na folha de papel, ou rodo a folha de papel, né, a figura está numa nova posição, mas é uma figura congruente à figura que eu tinha na posição original, né? Então essa é a ideia aqui. E, bom, se o C vai no B por uma rotação de 60 graus, claro, o mais interessante aqui é ver o que acontece com o ponto P, né? Mas eu, pelo menos, você vai ver naquela questão que eu te sugeri, do Prof. Mate, que ele realmente rotaciona só o ponto P. Tá? Mas eu gosto da ideia de rotacionar o triângulo inteiro, acho que facilita a visualização. Né? Então, se nós rotacionarmos o triângulo inteiro, qual era isso? Deixando a mesma cor. Então, o triângulo, o C foi no B por uma rotação de 60 graus e o B agora foi no D também por uma rotação de 60 graus. E a gente formou outro triângulo equilátero aqui. Só que dentro desse outro triângulo equilátero também vai ter um ponto, o correspondente ao ponto P, que é o resultado de quê? De rotacionar também o ponto P ao redor do A 60 graus. É o mesmo movimento rígido que nós estamos fazendo com a figura inteira. Então, de novo, eu vou usar aqui a ferramenta do GeoGebra, que ela faz isso para mim. Claro que isso você também consegue fazer com régua e compasso, né? Bom, 60 graus, né? O ângulo de 60 graus é um ângulo que você consegue construir com régua e compasso. Na verdade, é só construir o triângulo equilátero de base AP aqui, né? E vamos usar as mesmas cores. Esse segmento AP' é o rotacionado do segmento AP, tem o mesmo comprimento. Né? O P'D, repare que é o resultado de rotacionar o PB, né? Porque o P vai no P' e, como está indicado aqui, o B vai no D. Então, este segmento PB, ele faz esse movimento de rotação e vai assumir a posição P'D, né? Após a rotação. E, finalmente, o P'B é o resultado da rotação do PC. Né? Vou colocar com a mesma cor aqui também. Certo? Vou dar uma ênfase nesses segmentos aqui. E, bom, e agora? O que você está vendo aí nessa figura? Isso vai ajudar? Né? Talvez você esteja enxergando, né, o que eu gostaria que você enxergasse. Nós fizemos fizemos aparecer outros segmentos que têm esses tamanhos conhecidos, né? A gente quer usar de algum jeito os tamanhos conhecidos. Agora, este ângulo nós sabemos que é 60 graus. E os tamanhos, né? Eu devia... Deixa eu escrever os tamanhos. Esse é 3, continua. Quer dizer, o vermelho é 3, o azul é 4 e o verde é 5. Mas se o ângulo é 60 graus e o triângulo é isósceles, né? 3 e 3, é claro, então, que este triângulo é equilátero. Então, este segmento P'P também mede 3. E aí, olha que legal.
nós realmente conseguimos juntar os segmentos 3, 4 e 5 num só. E como nós sabemos que o triângulo 3, 4, 5 é um triângulo retângulo, este ângulo aqui é reto. E como nós sabemos que este ângulo também é 60 graus por causa do triângulo equilátero, né? Vou aumentar um pouquinho, né? Para vocês verem melhor. Como a gente sabe que esse ângulo é 60 graus por causa do triângulo equilátero, agora nós temos um triângulo que é o triângulo APB, né? Então, no triângulo APB, o que nós conhecemos? Nós conhecemos o... Acho que vale a pena aumentar um pouquinho mais essas letras, né? Para vocês enxergarem melhor. Mais um pouco. Mais um pouco. Eu acho que melhorou. Então, o ângulo APB é 90 graus mais 60 graus, 150 graus. Então, no triângulo APB, nós conhecemos o ângulo de 150 graus, conhecemos o tamanho dos dois lados que formam esse ângulo, né? Um é 3, está aqui, o outro é 4. Então, estamos prontos para usar a lei dos cossenos no triângulo APB. Isso vai nos dar o AB ao quadrado, né? Que é o lado do triângulo, né? Ao quadrado. AB ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 150 graus. Certo? Portanto, AB ao quadrado vai ser 9 mais 16, 25. Menos 2 vezes 3 vezes 4 é 24. Vezes o cosseno de 150 graus. O cosseno de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 2, né? Tá certo? Sim. Então, isso é 25 mais 12 raiz de 3. 25 mais 12 raiz de 3. Então, acho que eu vou apagar essa. Então, isso foi inspirado naquela questão do Encke, mas não é, né? É uma parecida. A do Encke eu deixei para vocês. A do Encke tem a vantagem de que teve uma dica, né? E a dica é no fundo, fazer essa rotação mesmo. Tá? Tá bom? Então, a área do triângulo é o lado ao quadrado, que é 25 mais 12 raiz de 3, multiplicado por raiz de 3 sobre 4, né? E aí, eu não sei qual é o melhor jeito de escrever isso. Eu deixaria assim, 25 raiz de 3 sobre 4,
mais 9, né? Se você quiser, põe no mesmo denominador, mas essa é a área do triângulo, tá? Então, esse é um problema um pouco mais elaborado, porque não é tão fácil achar esse movimento rígido, né? Enfim, tem que ter essa, vamos chamar de criatividade, apesar de que tem vários outros problemas interessantes em que essa ideia de rotação, especialmente rotação de 60 graus, aparece, tá? Vamos ver mais um exemplo. Então, olha só, dá uma olhada nesse problema da OBMAP 2019. Então, é um problema sobre dobradura, tá vendo? Ó, você tem uma folha quadrada de 8 centímetros de lado, foi dobrada 3 vezes como na figura. A primeira e a segunda dobras ficaram paralelas a uma diagonal da folha e a terceira dobra ficou perpendicular a essa diagonal. Qual é a área da figura final? Viu aí? Se precisar de mais tempo, você pode dar pause no vídeo, né? Bom, então tá aqui o enunciado para você acompanhar, né? A primeira dobra, ela vai fazer esse ponto B aqui na figura que eu estou fazendo no GeoGebra. O ponto B tem que coincidir sobre a diagonal AC. Mas não de qualquer jeito, porque ele diz que a dobra que vai fazer o B coincidir ali na diagonal AC, a dobra vai ficar paralela à diagonal AC. Então, repara, mesmo você ainda não sabendo exatamente em que posição ela está, é alguma posição paralela, certo? Só que o que acontece? Quando você ligar o ponto B até a posição em que ele vai ficar na dobra, como a gente acabou de ver, né, o ponto B e o seu correspondente na dobra tem que ficar equidistantes da dobra e mais. O segmento que os une tem que ser perpendicular à dobra. Se vai ser perpendicular à dobra, vai ser perpendicular a C, né? Com isso a gente determina com precisão o ponto onde vai parar o B depois da dobra. Tem que ser na reta passando por B, perpendicular a AC. E, é claro, tem que estar sobre a própria diagonal AC. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de B', é o ponto em que o B vai ficar após a dobra. Certo? E com isso a gente sabe exatamente qual é a dobra, porque a dobra vai ser a mediatriz, né? Esse é outro jeito de dizer, é outro jeito de falar da reflexão, né? Da simetria em relação ao eixo, é a mediatriz entre o ponto B e o B', entre o ponto B e o seu simétrico em relação ao eixo, é o próprio eixo. A mediatriz entre os dois é o próprio eixo. Nesse caso, é a própria dobra, tá? Então, a mediatriz de B' vai ser a dobra, certo? Então, essa daqui é a primeira dobra, tá? Muito bem. Um raciocínio similar nos permite determinar onde vai ficar a segunda dobra, né? Por quê? Porque agora, olha aqui no enunciado, né? A segunda dobra, ela vai fazer o ponto D que está ali, coincidir ou ficar sobre, né, a primeira dobra, que é essa reta que eu já desenhei aqui. Portanto, o ponto D, vou chamar de D', né? O ponto sobre o qual o D vai ficar após a dobra é esse aqui. Pela mesma razão de antes, né? Como essa
segunda dobra também é paralela a essa mesma reta, ela também é perpendicular, ou a reta DD' vai ser perpendicular a essa diagonal AC. Então é isso aqui. E, portanto, eu sei que essa segunda dobra é a mediatriz de DD', né? D' é esse ponto com certeza, e a segunda dobra é a mediatriz de DD'. Acho que eu vou colocar as dobras com outra cor para não confundir. Digamos vermelho. Então as dobras são essas vermelhas aqui. E isso é o que você precisa mesmo para resolver esse problema, né? De fato, a terceira dobra ela não é tão importante, eu diria, porque a terceira dobra vai fazer o ponto C coincidir com o A, né? A terceira dobra, aliás, vai ficar exatamente aqui por cima dessa diagonal, mas essa terceira dobra vai simplesmente dividir a figura na metade, né? Porque são duas figuras congruentes. A figura é totalmente simétrica em relação a essa diagonal BD e continua simétrica porque as dobras preservaram essa simetria. Então a gente pode simplesmente calcular essa área, a área nesse estágio aqui antes da terceira dobra e dividir por 2, certo? Bom, aqui tem várias maneiras de continuar, né? Eu acho que o mais simples é o seguinte. Tá claro que D' é o ponto médio de B'B e B' é o ponto médio da diagonal, certo? Então, esse trecho, vou usar aqui cores também, vamos lá. Esse trecho aqui, verde, é a quarta parte da diagonal, certo? Ok. Agora, esse segmento, vou marcar de laranja, daqui até aqui, ele é metade do quê? Deixa eu aumentar. Vocês lembram que a gente fez a mediatriz de D', certo? Então esse DE é a metade de D'. Só que D' é 3/4 da diagonal, né? Já que B' era 1/4. Ele acabou mudando a cor aqui. Deixa essa verde. Então, o segmento verde é 1/4 da diagonal e esse segmento laranja é metade de 3/4, né? Certo? Então, deixa eu anotar aqui. Isso aqui é 1/4 da diagonal. E esse aqui é a metade de 3/4 e, portanto, 3/8 da diagonal. E a partir daí, tem várias maneiras de prosseguir, né? O que eu acho mais simples é ver como esse segmento laranja é 3/8 da diagonal, né? Esse aqui é 1/8 da diagonal. Certo? E, portanto, ele é 1/4 dessa metade de diagonal, digamos, e no fundo onde eu quero chegar é que esse trecho daqui até aqui, ele é 1/4 do lado, né? Não sei se ficou claro para você que esse 1/8 significa 1/4 do lado. Isso é porque você pode pensar num feixe de paralelas aqui, né? Pensando como desenho geométrico, se você quiser, né?
Ó, você pode pensar nesse fecho de paralelos, mas a ideia é a seguinte. O lado DC, tá vendo? Ele está em correspondência com a metade da diagonal, com DB', por esse feixe de paralelas, certo? E aí, usando o teorema de Tales, né, esse 1/8 é 1/4 de DB', certo? E aí, pelo teorema de Tales, esse pedaço aqui é 1/4 do lado, né? 1/4 de CD. Tá? Então, isso aqui é 3/4 do lado. Esse aqui é 3/4 do lado. E, bom, exatamente pelo mesmo motivo, né? Esse pedaço aqui é metade do lado, né? E agora, eu acho que eu vou fazer a conta aqui mesmo. Vou fazer a conta aqui mesmo. Vou fazer por cima dessa linha vermelha mesmo. Então, vou escrever assim. Vou mudar a cor. Ó. 2 vezes a resposta do problema, vamos chamar tradicionalmente de x a resposta do problema. 2 vezes a resposta do problema, que é essa área toda aqui, certo? Essa área que fica entre essas duas dobras vermelhas, certo? Isso vai ser a área do quadrado, que é 8 ao quadrado, a área do quadrado inteiro, menos esses pedaços que foram cortados por essas linhas vermelhas, certo? Esse pedaço aqui de baixo, esse aqui, é metade da área de um quadrado que tem metade do lado do quadrado original. Então, é metade da área de um quadrado de lado 4. Certo? Bom, menos, vou colocar embaixo, menos esse pedaço lá de cima, né? Que é metade da área de um quadrado cujo lado é 3/4 do lado. 3/4 do lado é 3/4 de 8, 6. Né? Então, metade de 6 ao quadrado. E pronto, só fazer essa conta agora. O x vai dar o quê? 64 menos 16 sobre 2, que é 8, menos 18. Bom, isso é o 2x, né? Essa conta que eu fiz aqui é o 2x, então o x é a metade de 38, 19. Na unidade de medida ali, né? Centímetros quadrados. Muito bem. Agora eu queria olhar com vocês algumas propriedades clássicas dos pontos notáveis do triângulo, especialmente o ortocentro e o circuncentro. Mas eu queria olhar essas propriedades sob esse ponto de vista dos movimentos rígidos, tá? Então, pode ser que você já tenha visto isso, não sei, mas é até um bom jeito de desenhar o ortocentro, especialmente se você já tem a circunferência circunscrita ao triângulo. Que é o seguinte, você pode traçar, por exemplo, a perpendicular partindo de A ao lado BC, e este ponto em que em que a perpendicular corta a circunferência circunscrita, ele é o simétrico do ortocentro em relação ao lado BC. Então, se nós pegarmos o simétrico de D, ou a reflexão de D em relação à reta BC,
Ele aqui vai chamar de D', mas eu já vou chamar de H. Esse é o ortocentro. Tá? É possível que você já conhecesse isso, mas em todo caso, nós podemos comentar rapidamente como provar isso, né? Então, se eu acho mais simples supor que é o ortocentro, supor que esse ponto H é o ortocentro, eu na verdade construí ele assim, mas considerar que é o ortocentro e provar que a distância FH, né? Estou usando esse nome que o GeoGebra deu aqui para ir mais rápido. A distância FH é igual à distância FD. Para provar isso, nós podemos aproveitar que esse ângulo é reto. Então, basta provar que esse triângulo BHD é isósceles, né? E o que, por exemplo, é uma consequência desses ângulos aqui serem iguais. Ó. Este ângulo aqui não era isso que eu queria. Este ângulo aqui, em verde, repare que ele é o complementar de C, né? Por que ele é o complementar de C? Porque esse ângulo em E é reto por ser pelo H ser o ortocentro, né? Acho que vale a pena deixar esse ângulo reto marcado também. Então, este ângulo marcado aqui em verde é o complementar de C, certo? Agora, dá uma olhada neste ângulo aqui que a gente obtém ao ligar o B ao D, né? Este ângulo por ser um ângulo inscrito na circunferência, ele é correspondente ao arco CD, então ele tem que ser o mesmo ângulo que enxerga esse mesmo arco a partir do ponto A. Que eu vou marcar aqui também. Se você reparou, o GeoGebra calculou e deu também 48,22 aqui, mas repara que esse ângulo também é o complementar de C. Agora por causa desse ângulo reto em F, certo? Isso quer dizer que esses dois ângulos são iguais, o que significa que esse triângulo BHD é isósceles, por exemplo, pela congruência do BFH com BFD. Tá? O que significa que, de fato, HF é igual a FD, que é a primeira propriedade que eu queria mencionar do ortocentro. Tá? Que existe essa simetria em relação à reta BC. Então, HF é igual a FD. Ou, o que é mais importante, D é o simétrico de H em relação à reta BC. Tá? Bom, isso gera um monte de outras propriedades interessantes que eu queria mostrar para vocês. Bom, eu queria mostrar algumas. Ok, refiz a figura para funcionar do jeito que eu queria. Ó. Então, o H é simétrico do D em relação à reta BC. E aí, uma brincadeira muito interessante é mover o A mantendo fixos B, C e a circunferência circunscrita. Olha que legal. Aí a pergunta é, se eu mantenho fixos o B, o C e a circunferência circunscrita, e eu vou variando o A em cima dessa circunferência que está fixa, o que ocorre com o H? Qual o movimento que vai fazer o H? Qual é o lugar geométrico do H? Então, é de novo essa ideia de
enxergar as propriedades geométricas de uma maneira dinâmica, mediante movimentos, né? E você já deve ter reparado, né, que como o H é simétrico do D em relação a BC, e o D percorre a mesma circunferência do que o A, é claro que o H vai percorrer a circunferência simétrica dessa em relação a BC. Como nós podemos desenhar essa circunferência? Basta pegar o simétrico de O em relação a BC. Vou deixar O' mesmo, como o GeoGebra fez. E agora, centro em O', raio O'B, né? Essa é a circunferência simétrica daquela. E o que você deve perceber é que, ao percorrer essa circunferência, né? E ó, vale para triângulo obtusângulo também. Ó, que legal. Olha o H. Olhando isso desse jeito, você deve ter reparado algo muito curioso, né? Você deve ter reparado que o H, ele está sempre, vou falar informalmente, tá? O H está sempre embaixo do A, né? E sempre a mesma distância. Você está reparando isso? Né? Será que é coincidência isso? Né? Então, o que você deve ter percebido? Você deve ter percebido que o vetor que representa o deslocamento de A até H, né, o vetor que lembra uma translação, né? O vetor que representa o deslocamento de A até H, ele parece, por causa dessa figura, né? Enfim, eu estou, digamos, por enquanto, eu estou explorando a figura, estou explorando as consequências do H ser o simétrico do D, certo? E aí dá a sensação desse H realmente, desse deslocamento de A até H ser sempre o mesmo, ser constante, apesar do A estar variando sobre a circunferência. Né? Poderíamos desconfiar de que isso de fato é assim? Bom, talvez sim. Porque as circunferências são objetos especialmente simétricos, né? E olha que legal. Quando nós pegamos essa circunferência circunscrita ao ABC e fizemos a simétrica dela em relação ao ABC, eu vou mudar a cor dela. Então era a circunferência preta, se transforma na circunferência vermelha aqui, tá? E apesar da circunferência preta se transformar na circunferência vermelha mediante a reflexão em relação à reta BC, também tem um outro jeito de enxergar a circunferência vermelha como o resultado de um certo movimento rígido da circunferência preta, que é o quê? Isso, a translação. A gente pode imaginar que a circunferência preta foi transladada para baixo para coincidir com a vermelha, né? É um outro jeito de enxergar. E enxergando desse jeito, o ponto correspondente do A é o H. Repara que, na reflexão, o ponto correspondente do H é o D, e o ponto correspondente ao A, eu estou falando correspondente do, é mais correto, correspondente ao, né? Perdão. Então, o correspondente ao A na reflexão é esse A' aqui, certo? Quer dizer, as figuras são as mesmas.
as transformações são diferentes, levando uma figura na outra, a circunferência preta na vermelha. E aí os pontos correspondentes vão ser diferentes, apesar de que as figuras como um todo vão ser as mesmas. Então, pela reflexão, o A corresponde ao A', mas pela translação, o A corresponde ao H, né? E, olha que bacana, pela translação, o O corresponde ao O', né? O que significa que, como é a mesma translação, o vetor que vai de O a O' tem que ser o mesmo vetor que vai do A para o H. E essa é uma propriedade, de fato, conhecida, que você pode provar de outras maneiras, mas esse é um jeito, eu diria, diferente. É um jeito, via transformações, de fazer essa prova, né? E, em particular, esse vetor OM, M é o ponto médio do lado BC, esse vetor OM é metade, né? Porque o BC é a mediatriz de O', já que essas circunferências também estão relacionadas pela reflexão. Então, repara que eu estou usando duas transformações, duas isometrias para as mesmas duas figuras. E, ao combinar as duas, eu consigo deduzir propriedades de uma maneira bem rápida, né? Mas várias propriedades interessantes, como o vetor. Deixa eu escrever. O vetor AH, né, é igual ao vetor OO' e é o dobro do vetor OM. Bom, isso tem uma consequência muito legal, que é a reta de Euler. Eu vou comentar rapidamente, porque não é o meu foco aqui, mas é difícil resistir, porque se a gente liga o A a M e o H ao O, certo? Nós temos uma semelhança de triângulos aqui, tá? Bom, o GeoGebra chamou esse ponto de E, mas daqui a pouco a gente vai mudar o nome dele, você já vai me dizer qual é o nome que a gente vai colocar. Mas repara que a semelhança desse EAH com EOM, por causa do paralelismo, né, de AH com OM, como essa semelhança tem razão 2 para 1, esse ponto E é um ponto que está sobre a mediana AM e divide essa mediana na razão 2 para 1. Viu? Quem é o ponto sobre a mediana que a divide na razão 2 para 1? É o baricentro. Então, isso em particular prova a propriedade conhecida como reta de Euler, que o ortocentro, baricentro e o circuncentro de qualquer triângulo são colineares e a razão dessa... Bom, são colineares, o baricentro está entre o H e o O e divide também esse segmento na razão 2 para 1. Todas essas propriedades são consequências dessa figura. Tá? E como vocês viram, podem ser deduzidas enxergando a reflexão da circunferência na outra, na verdade, também como uma translação. E essa translação gera essas outras propriedades. Tá? Isso é legal. E tem mais. Bom, então, como sempre, o tempo voa no Papman, né? Mas antes de encerrar, eu queria comentar com vocês a definição, né, de isometria. A isometria é, em geral, uma função do plano no plano, né, o plano R2, uma função que preserva distâncias, né? Então, eu acho que eu vou usar a letra D de distância. Tá? A distância entre o ponto F de A e F de B é a mesma distância entre os pontos A e B. Tá? Então, claro, usando a definição de Euclides, né, e é bem intuitivo que qualquer movimento rígido vai ter essa propriedade de preservar as distâncias. A gente pode provar formalmente, mas o que eu queria comentar, acho que é um exercício que eu posso deixar para vocês
provar formalmente que esses exemplos que nós vimos, rotação, translação e reflexão, né, isometrias, reflexão ou simetrias axiais, são de fato isometrias, mas eu queria comentar com vocês rapidamente o teorema fundamental, que, se você quiser, a gente pode chamar também de triangulação, tá? Imagino que vai ficar claro o porquê em breve. O teorema fundamental é o seguinte: uma isometria fica determinada pela imagem de um triângulo qualquer. A isometria fica determinada pela imagem de um triângulo qualquer. E por que isso se chama triangulação? Porque isso é a base dos sistemas de localização. Talvez você possa ter visto em algum filme de ação em que tem um bandido fugindo e o pessoal que está perseguindo o bandido entra em contato com a central. Você conseguiu triangular a posição dele, não sei o quê, né? Pode ser que você tenha ouvido falar disso. E a ideia é, se você tem um triângulo qualquer, ABC, e você conhece a imagem desse triângulo por uma isometria, então vai ter que ser um triângulo congruente a esse, né? Então, se você conhece a imagem desse triângulo, vou colocar aqui em cima, até legal ficar longe. Ó, você conhece a imagem dele, é um triângulo congruente a ele, a linha B', C', para simplificar, em vez de usar F de A, F de B, F de C, estou usando a linha B', C'. Então, se você sabe a imagem de 3, você vai ser capaz de determinar com exatidão a imagem de qualquer outro ponto, digamos, D. Tá? Então, digamos que o D está aqui. Certo? Por que a gente vai conseguir determinar exatamente a posição do D, dado que é uma isometria? Ora, porque, por exemplo, a distância do A até o D até o D tem que ser a mesma distância do A' até D'. Com isso, a gente já reduz as possibilidades para a posição de D' a uma circunferência com esse raio, né? E de centro à linha, com o raio igual a esse, igual a essa distância vermelha. Pelo mesmo motivo, se eu sei a distância do D até C, tem que ser a mesma distância do D' até C'. Isso vai me dar outra circunferência agora com centro em C'. E aí eu fiquei na dúvida entre dois pontos, certo? Acontece que, por ser um triângulo, se os pontos, se A, B e C não formarem um triângulo, isso não é verdade, porque eles ficariam alinhados, aí a gente ia ficar na dúvida. Mas por ser um triângulo, o ponto B e, portanto, o ponto B', eles ficam em um dos semiplanos determinados pela reta AC e, analogamente, a linha C'. Portanto, não dá para esses dois pontos, tá? Não dá para esses dois pontos estarem a uma mesma distância do B'. Por quê? Porque a mediatriz, ó, de novo aparece a mediatriz, que tem a ver com a simetria axial. O desenho aqui está meio torto, mas a mediatriz desses dois pontos é exatamente a linha C'. Então é impossível que B' esteja a uma mesma distância desses dois.
né? E, portanto, a única distância aqui que vai ser igual a essa, né, vai ser... bom, a única. Vai ter uma única, não pode ter duas. Então, a posição está precisamente determinada. A posição do D', que é a imagem do D. Tá? Isso nos permite descobrir algumas coisas muito legais, né? Entre elas, o que eu acabei usando intuitivamente com vocês na propriedade que eu mostrei do ortocentro e circuncentro, mas que agora a gente pode provar de forma bem direta, que é a seguinte. Se você fizer uma composição de duas reflexões em eixos paralelos, isso vai dar uma translação cujo vetor é o dobro do vetor perpendicular aos dois eixos, tá? Com tamanho igual à distância entre esses dois eixos. E como é que a gente prova isso super rápido? Usando o teorema fundamental. Pega qualquer triângulo aqui, por exemplo, esse aqui, ABC. Isso é importante. Esse eixo é R, esse eixo é S. O vetor é o dobro, esse vetor eu vou chamar de V. Tá? A composição da reflexão por R seguida da reflexão por S é a translação, que é o dobro desse vetor. O sentido aqui é importante, tá? Se eu faço primeiro R e depois S, o sentido vai ser esse, de R para S. Se inverter, inverte aqui também, tá? Então, vamos lá. Qual é a reflexão do triângulo ABC em relação a R? O A fica parado, o B fica parado e o C vem para cá, assim. Estou pegando um triângulo retângulo aqui de propósito nessa posição, que fica fácil de estudar, tá? E aí agora, quando eu pegar a reflexão desse triângulo ABC' em relação a S, o que vai acontecer? Esse A e esse B vão parar aqui, né, no A duas linhas, B duas linhas, que estão... A distância deles ao S é a mesma do A e B, certo? Já o C' está ao dobro da distância, né? O C duas linhas, perdão. C duas linhas. E aí o que você percebe? Que a translação de vetor 2V realmente leva um triângulo no outro, tá vendo? Vou botar assim. A translação de vetor 2V realmente leva um triângulo no outro. E pelo teorema fundamental, só pode ter uma isometria que leva esse triângulo naquele. O que significa que a composição das reflexões que você faz em duas retas paralelas dá a translação cujo vetor é o dobro desse. E, bom, essa eu fiz com algum detalhe, essa eu não vou fazer, mas eu não vou resistir a deixar para você como sugestão, tá? Vou colocar aqui que eu tenho espaço. E o que acontece se você pegar uma reta R e uma reta S que não são paralelas, tá? E você faz primeiro a reflexão em R, depois em S. De certa forma é parecido com aquilo, mas vai dar uma rotação, tá? Cujo ângulo é o dobro desse aqui, tá? Então, você fazer R depois S, vai dar uma rotação de 2α, tá? Aí, livros diferentes usam notações diferentes. Eu gosto de usar uma notação, se esse ponto aqui é P, eu gosto de usar essa notação aqui. Fazer a reflexão em R, depois a reflexão em S. Tem livro que põe mais, tem livro que põe composição, que aí seria o contrário, né? Seria S composta com R. E eu estou identificando o eixo com a própria reflexão. Então, eu faço R depois S, dá a rotação de centro P e ângulo 2α. Tá?
Eu provavelmente estourei o tempo, mas é sempre muito bom participar do Papo Man. Pode ser que vale a pena fazer uma segunda parte desse tema. Tinha alguns exemplos que eu tinha reservado. Eu sei que nunca dá tempo de fazer tudo, mas pode ser que a gente possa ver alguns exemplos que envolvam essas composições de isometrias, talvez numa segunda parte, tá? Gente, é isso aí. Obrigado. Até a próxima. Tchau!